Paz do Senhor, povo de Deus, é com muita honra e alegria que nós estamos iniciando neste momento o primeiro podcast Encontrão entre Amigos. O Deus que faz promessa é o Deus que cumpre promessas. Estou aqui neste momento com a minha bispa, Regina Toretto Borges. Por que eu escolhi a Regina Toretto Borges? Igreja, quando eu cheguei no Ministério Jeová Rafá, é uma senhora, né? Mãe da minha apóstola, que Deus colocou nos meus caminhos, e foi uma família que me abraçou ali, né? Então eu fico muito feliz, muito grato, e quando eu perguntei a Deus, alguém para poder estar iniciando este novo capítulo da minha vida, nessa realização deste sonho, Deus trouxe justamente quem sempre esteve contigo no início da caminhada, quem sempre abraçou o projeto, quem sempre esteve ali apoiando, sempre que você precisou. E ali está aqui a minha mãe, uma das minhas mães na fé, minha amiga, minha bispa Regina Toretto, e ali na hora o Espírito Santo falou, tem que ser ela, então tem que ser ela que precisa estar do seu lado nesse início, né, dessa nova trajetória, deste novo capítulo, lembrando que o projeto Bom Humor com Cristo não é meu, mas veio de Deus, especialmente para que eu pudesse estar alcançando vidas, né, através do bom humor, porque tem gente que acha que viver para Cristo, pastora Regina, é viver uma vida triste. Eu até recebi algumas críticas por onde eu chego rindo, eu chego ali alegrando os ambientes. Geralmente quem carrega essa alegria incomoda, né? A palavra do Senhor vai nos falar lá em Salmos 45, versos 7, que Deus ungiu aquele homem lá que ele está falando do salmista com óleo da alegria, mais do que aos seus amigos. E é por isso que a alegria que muitas vezes a gente carrega incomoda a gente. Então, no mundo eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, sempre ali as pessoas se achegavam muito a mim, né? Pela maneira qual eu era, eu nunca, se tinha alguém triste, já tinha algo em mim que despertava essa alegria para quem precisa. Então, quando eu vim para Cristo, foi justamente para despertar esse projeto que Deus já havia colocado na minha vida e eu nem sabia. Foi aonde surgiu, através de uma visão, o projeto Bom Humor com Cristo, esse sol bem alegre, abraçando o mundo. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui com a senhora hoje, vivendo este novo capítulo da minha vida, da minha história. E Deus é maravilhoso, só tenho a agradecer a Deus. Então, uma boa tarde, né, evangelista Douglas. Para mim, uma grande honra, né, estar aqui com você, compartilhando esse momento que há tão esperado do que você esperava. Vou te fazer umas perguntas. Qual é o seu nome? E qual o lugar que você habita hoje? O que você tem a falar sobre o Bom Humor com Cristo? Para quem está em casa, que ainda não me conhece ainda, para vocês entenderem melhor quem sou eu, de onde eu vim de uma cidade chamada São Luís Gonzaga do Maranhão, lá no interior do Maranhão. Jamais imaginei que pudesse sair daquele lugar para hoje estar aqui vivendo este momento único. Hoje tenho 34 anos, não parece, mas é a pele, né? E Deus é maravilhoso. Hoje com 34 anos e hoje, através desse projeto, os lugares onde eu já tenho ido, alguns estados do Brasil onde Deus já tem permitido eu ir, levar essa bandeira do bom humor é algo único, Bispa Regina. Verdade. Porque por onde a gente chega, o que as pessoas querem ver é Cristo na sua vida. Sim. E a cada pessoa Deus colocou algo diferente. Cada pessoa é importante a maneira a qual o Senhor chamou ela. Às vezes tem muitas pessoas até lançando o peso de palavras sobre a vida da gente, mas acha que a gente caiu aonde chegou de paraquedas, mas ninguém caiu aqui de Não paraquedas. é assim. Assim como a senhora tem a sua história, tem a sua trajetória, tá na frente de um ministério ali juntamente com a sua filha, onde a senhora é a vice-presidente e ela é a apóstola, mas tem gente que acha que vocês caíram de paraquedas. Não, vocês têm uma história, vocês têm vivido batalhas para se manter onde estão. E na minha vida não tem sido diferente. Então eu louvo a Deus, primeiramente por fazer parte dos planos dele, né? Porque
Antes, sem Cristo, eu vivia uma vida sem propósito, e a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele, há 8 anos atrás, Ele me deu um propósito. E hoje eu vivo aquela palavra a qual Jesus falou para os discípulos, quando Ele foi ter com aquela mulher samaritana na beira daquele poço. Hoje a minha comida se consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Evangelista Droga, dentro desses 8 anos, para você, para estar hoje, o patamar que você se encontra hoje, foi muitas renúncias, né? Tenho que renunciar todos os dias, porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a gente entende que é uma guerra travada entre a carne e o espírito. E eu vivi 26 anos da minha vida, né, acreditando que nasci para ser daquela forma a qual eu vivia. Foram 26 anos, né, dos 13 anos de idade até os 26, vivendo no homossexualismo, pastora Regia. E muitos são aqueles aí que se encontram com a identidade roubada. Para quem não sabe, eu sou o impossível de uma mãe. Para minha mãe, todos os meus irmãos iriam aceitar Jesus, menos eu, a ovelha negra da família. Só que para provar que ele era Deus na vida dela, primeiramente ele trabalhou naquele que era impossível para ela, para mostrar que ele era Deus na vida dela. E já faz 8 anos que eu entreguei a minha vida para Cristo e não me vejo em outro lugar. Por isso, você, mãe, que tem orado pelos seus filhos, que tem ali jejuado, que tem ali pagado o preço, não desista não, continue pagando o preço, porque a oração de uma mãe muito vale em seus efeitos. Lá em Efésios 3,14 fala: por qual causa você tem se colocado de joelho? A minha mãe se colocou de joelho pela minha vida, só que ela entendeu algo. No momento que ela estava batendo de frente comigo, aquilo que me usava sempre afrontava ela justamente para tentar desequilibrar ela. E no momento que ela começou a bater comigo da maneira certa, a lidar comigo da maneira certa, que foi de joelhos, sem precisar falar nada, somente foi entregar a situação, a minha vida nas mãos de Deus, de joelho, no secreto, Deus começou a mover as águas. E ali, o próprio Espírito Santo foi colocando o desejo de eu estar na presença dele. Porque para mim chegar para Deus foi algo tão sobrenatural que eu tive o meu primeiro contato com o Espírito Santo de Deus ainda no mundo. Nem sabia quem era Espírito Santo. E ali eu tinha alguns amigos dentro da comunidade onde a gente fazia parte. E ali, através das orações da minha mãe, o grupo seleto qual eu tinha, por mais que a gente ia para festas no mundo, através das orações da minha mãe, eu fui colocando o desejo de ir para a igreja. E nesses idas e vindas, eu pegava os meus amigos e falava: vamos para tal festa, mas primeiro nós vamos para o culto. Ou seja, eu já comecei a evangelizar ainda no mundo, sem saber que isso era uma forma de evangelismo. E ali, à medida que eu ia chamando eles, que eu ia trazendo eles, Deus ia tragando cada um. Que a minha vinda aqui para o estado de São Paulo foi somente para tirar o meu passaporte para ir para o Suriname. Só que aqui Deus já tinha outros planos, Deus já tinha outros projetos. E nessa estadia de 1 ano e alguma coisa, Deus teve um encontro comigo. Eu me lembro que eu fui para um último culto, na quinta-feira, ou foi na quarta, se eu não me engano. E ali eu fui neste culto, e do culto eu fui para uma seresta dentro da comunidade, onde hoje eu moro. E ali eu cheguei lá, nesse dia eu não senti vontade de beber, eu não senti vontade de nada, uma tristeza, um vazio que eu não sabia explicar. E ali todo mundo estranhando que aonde eu sempre chegava eu era alegria, eu estava ali fazendo o povo rir, fazendo... Só que nesse dia eu não quis tomar nada. Eu olhei para eles: hoje eu não quero nada e quer saber, eu vou já para casa. E nisso que eu cheguei em casa, eu ajoelhei, aquele vazio que eu não sei explicar. Na época eu morava só, mais perto da minha mãe. E ali uma presença veio tão forte, me abraçou, de maneira a qual eu não sei explicar. E aquele toque ali, eu me segurava na cama sem entender, pastora Regina. Mas eu só sabia, me segurava na cama sem entender, mas era um choro que eu lavava a minha alma. E ali foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo de Deus. Era a presença de Deus. Amém. Então, evangelista Douglas, para começar... Aleluia. Conta pra gente quem é você
e como a fé entrou em sua vida. Essa transformação e a história linda. Eu confesso que essa pergunta é uma pergunta meio que ainda de muitas incertezas, porque eu estou descobrindo quem eu sou de verdade agora em Cristo. Eu achava que eu sabia quem eu era. Muita gente fala, eu sou assim. Não, a gente descobre quem a gente é a partir do momento que a gente está em Cristo. Eu vim me descobrir, eu estou me autodescobrindo melhor agora em Cristo. Então, esses 8 anos de caminhada, Deus tem moldado o meu caráter, tem me dado o caráter dele, tem tirado aquilo que não provém a ele, porque esse processo de libertação, ele não é da noite para o dia. Então eu tive que pagar, eu estou pagando o preço até hoje para me manter de pé. Hoje não só por mim, mas por vidas que Deus também tem colocado, que tem se espelhado em mim, né? Glória a Deus, são muitas almas que Deus tem permitido que venham ser alcançadas através da minha vida, através desse testemunho a qual eu tenho vivido. Então você também que tem vivido no homossexualismo e acha que Deus te criou para viver dessa forma, jamais acredite nisso. O teu pai te criou com uma identidade, o teu pai te criou com um propósito, o teu pai te criou para obras maiores e você de longe está vivendo aquilo que você nasceu para ser. Glória então, você que hoje se encontra com uma identidade roubada, procurando força. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Este livro aqui tem sido o ápice da minha vida. À medida que eu tenho colocado ele em prática, Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Então, aqueles que precisam, quer dar um presente para um amigo? Começa com a palavra de Deus, porque eu sou a prova viva que a palavra de Deus cura, transforma e liberta. E na verdade, né, evangelista, a palavra de Deus na sua vida está sendo extremamente importante, né? Que é seu amigo, né? É seu pai, é seu conselheiro. Ele está sendo o seu esposo, o seu namorado, né? A sua namorada. Meu tudo, né? Jesus seu tem me tudo, né? completado. Jesus, a palavra de Deus, ele tem sido um refúgio para você. Refúgio. Então, eu gostaria de falar para quem estiver nos assistindo, segura esta palavra no coração, guarde, busca, porque Deus ele tem grandes coisas a fazer. Com certeza. Como nasceu o seu senso de humor? Sempre foi assim? Ou foi algo que você desenvolvendo como surgiu o BHCC? Então, como eu sempre falei, né, como eu iniciei falando, o meu senso de humor, ainda no mundo, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito extrovertida. É algo que Deus já me fez com essa alegria, esse senso de humor. Só que eu usava esse senso de humor para criticar pessoas, para difamar pessoas, para fazer até bullying com as pessoas. E quando eu vim para Cristo, foi algo que o próprio Espírito Santo me ensinou a usar, porque o bom humor é uma arma. Não deixa de ser uma arma, um dom que Deus está te dando. E se você usar ela da maneira certa, para o propósito certo, ela vai proliferar, ainda vai crescer ainda mais. Porque tem muita gente que tem muitos dons, pastora Regina. Mas o inimigo está usando os dons dela para favorecer ele. Sim. Aí quando a gente vem para Cristo, a maneira qual eu tratava as pessoas fazendo bullying, diminuindo, colocando apelido, hoje eu uso esse senso de humor que Deus colocou em mim justamente para extrair o melhor que as pessoas têm. Entender que eu preciso olhar o meu irmão com o olhar de Cristo. Entender que eu estou ali, as palavras que vão sair da minha boca tem que ser para dar vida. A palavra do Senhor fala que da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água, água doce e água salgada. Não, tem que sair aquilo que é para dar vida, aquilo que é para gerar vida, aquilo que é para a edificação dos santos. Então, quando eu vim para Cristo, ainda no meu primeiro ano ali que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu perguntei para ele: se o Senhor verdadeiramente tem algo comigo mediante a obra, então me dê algo a qual eu possa me apegar para fazer o teu ID, para fazer a tua obra. E primeiro ele me deu o nome, Bom Humor com Cristo.
numa visão dentro que da é minha casa. muito essa palavra aí tem muita cobrança, né? Muita cobrança. E ali, depois, Deus me deu uma visão de um sol bem alegre, que era esse sol aqui, abraçando o mundo. Quem é o sol? A luz. A O luz. sol da justiça que representa Jesus. Amém. E ali abraçando o mundo. Então, aí o Senhor naquele dia me falou, foi para isso que eu te levantei, para trazer bom humor, alegria para aqueles que precisam, bom humor com Cristo, bom humor para o mundo. Então, há uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas, porque primeiramente a gente tem que se manter alegre, tem que se manter constante. A palavra do Senhor fala que a alegria dele é as nossas forças. E o que tem de crente hoje vivendo dentro da casa do Senhor, sem perspectiva, sem alegria, vivendo uma vida ali no automático, uma vida ali sem o gozo, sem a alegria verdadeiramente a qual Cristo morreu para dar para nós. Cristo não morreu por você para que você venha viver numa seriedade, arrotando uma santidade, arrotando uma, como é que se diz? Uma religiosidade a qual não faz parte daquilo a qual ele pagou o preço. Ele morreu foi para nos dar alegria, para nos dar gozo, para nos dar abundância. A palavra do Senhor fala que a alegria dele é a nossa força. Então, no momento que nós nos alegramos nele, ele vai nos fazer experimentar a força dele, na palavra dele. Ou seja, no momento que nós nos sentimos fracos, aí que nós estamos fortes, né? Para a quarta pergunta, evangelista, muita gente associa a fé e a sinceridade. Você acha que dá para ser cristão bem humorado? Eu acho, não, eu tenho certeza que, como eu já falei e volto a falar, Jesus não morreu para você viver uma vida a qual jamais pertenceu a ele. Ele morreu para te dar alegria, para te dar gozo, prazer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e habita em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, mas restitui a alegria da tua salvação. E muitos crentes hoje perderam esse gozo, essa alegria, esse prazer de poder estar na presença dele, testemunhando os feitos dele. Então, quando vê alguém distribuindo alegria, alegrando o ambiente aonde ele chega, muitos tendem a criticar, muitos tendem a falar lá mal. Mas quem sabe aquilo que Deus depositou na sua vida, já deixa quem quiser falar. Se não gosta de você, pega um cartão, vai pro final da fila, porque muita gente não vai gostar de você mesmo. Nem Jesus agradou todo mundo, não será você. Mas o importante é que, se Deus te deu uma visão, tem te dado uma direção, continue confiando nela. E no final ele mesmo vai se responsabilizar em fazer e concretizar aquilo que ele já tem proposto para fazer na sua vida. Amém. Como o humor pode ser uma forma de evangelização? Eu já cheguei em muitos lugares hoje, né, que Deus já tem me permitido para ir fazer a obra missionária. A partir do momento que eu cheguei lá, vidas que se encontravam tristes, cabisbaixas, pelaquilo que Deus colocou na minha vida, eu consegui, juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo, fazer com que aquelas pessoas tiverem outra perspectiva de vida. Tanto que eu já fui criticado, sou muito criticado por ser dessa forma, espontâneo, alegre, mas é algo que Deus colocou em mim, né? Então eu procuro sempre extrair o melhor daquilo que as pessoas, às vezes as pessoas nem entendem o nosso chamado, a forma que Deus está nos usando, porque o Espírito Santo distribui, o mesmo Espírito distribui os dons, mas a cada um ele usa da maneira, ele distribui conforme aquilo que lhe apraz. Então, tem muita gente querendo que a gente seja usado daquela forma. Não, mas aquilo que Deus colocou em mim, ele colocou em mim. A senhora, ele vai usar de uma forma, mas isso não significa que nós não somos importantes. Cada um é importante com aquilo que Deus colocou em suas vidas. Verdade. Então, os lugares aonde eu tenho ido e aonde Deus tem me permitido chegar, nós temos levantado vida, alcançado vida, temos trago a alegria, né? Fazendo a obra social.
E então os lugares onde tem ido é um povo muito carente. É uma estratégia que Deus me deu, que hoje eu não tenho patrocinadores fixos para esta obra, para nos ajudar nesta obra. Então, a estratégia que Deus me deu é justamente levar os meus produtos evangélicos, Bíblias, óleo ungido, justamente para o lugar onde eu sou enviado não passar necessidade juntamente com o povo. Que coisa ruim é a gente ver alguém precisando, alguém ali, e a gente não poder ajudar. Então é por isso que eu também vendo os meus produtos. Tem este livro que acabou de chegar, olha aqui, ó, chamado Bom Humor com Cristo. Eu jamais imaginei que pudesse ser escritor. E isso aqui foi uma promessa de Deus. Quando Deus usava os profetas dele para falar que eu seria um escritor, que eu lançaria as minhas próprias músicas, eu jamais, eu digo aonde? Só que lá em 2 Crônicas 20:20 fala o quê? Creia no Senhor teu Deus e estarás seguro. Creia nos profetas do Senhor e será bem sucedido. Então aqui eu estou vivendo hoje promessas aqui, porque até este momento aqui, a qual eu estou vivendo aqui, alguém profetizou na minha vida. Então, você que pode também adquirir o livro Bom Humor com Cristo, nos ajude neste ID, que é justamente para ajudar a obra missionária. É muita gente carente. Temos aí a loja também, produtos, BHCC, produtos evangélicos. Entre em contato, entregamos para todos os lugares do Brasil. Então, nos ajude neste ID, nos ajude nesta trajetória. Inclusive, né, evangelista, o livro, Deus usou a pastora Verônica, né? Uma das. Ela dizendo que o Senhor falou para ela que via você assinando um livro, né? Então, tá aí a resposta, né? Glória da a Deus. profecia da apóstola Verônica, né? Da apóstola. Que Deus usou Deus ela deu uma visão para ela. E se cumpriu, né? Se cumpriu. Então é gratificante ao Senhor. Não, a honra não é do profeta, a honra é de Deus, né? Antes dela, uma amiga minha que Deus me deu, um presente de Deus, lá da minha cidade, chamada missionária Andréia. Ela falou, tem muita gente que não valoriza os sonhos que tem tido, mas ela teve um sonho comigo, eu na praça da minha cidade, eu assinando um livro, e ali quando ela viu aquela fila enorme, ela falou que ficou sem entender, mas querendo entender quem estava ali assinando aquele livro. E quando ela chegava perto, ela falou, não, eu não vou ficar na fila não, que ali é meu amigo, eu preciso ir lá dar um abraço nele. E lá eu estava assinando um livro. E não demorou muito, a minha apóstola também teve uma visão com Deus, que eu estaria assinando um livro. Então, por isso que o Senhor fala, creia nos profetas dele e será bem sucedido. Tem um louvor também que eu acabei de lançar, chamado Lapidar. E se inscrevam lá também no nosso canal no YouTube, Douglas Sena Lapidar, que é um louvor que vai falar muito ao seu coração. Você que está se levantando agora, são 2 testemunhos da parte de Deus. Foi um louvor que Deus me deu primeiro, quando eu estava me levantando na caminhada. E ali Deus operou e trabalhou de maneira sobrenatural. E esse louvor, ele é muito presente porque a gente acha que já está forte o suficiente, mas todo dia é dia de Deus lapidar algo em nós, de tirar algo que não pertence a ele. E o louvor fala justamente disso. Arranca, trata, limpa, purifica. Sou o templo do meu Deus, o mal aqui não habita. Agora eu sou só teu, já pode lapidar. Tira todo o pecado, nessa terra eu vou morar. Então, lá em Isaías vai falar que quando o profeta Isaías viu, né, o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, ele fala que ele viu o céu aberto, mas ele teve que reconhecer que ele era um homem que vivia no meio de pessoas de lábios impuros, mas ele também era um homem de lábios impuros. Então, aquilo que a gente reconhece que nós precisamos ser tocado por Deus é o lugar onde Deus vai te tocar. Então, o reconhecimento gera justamente graça e ajuda, domínio próprio da parte de Deus para nos ajudar a alcançar libertação naquela área que você precisa de ajuda. Porque como diz na própria palavra dele, sem mim nada podeis fazer, né? Que está lá no livro de João 15, capítulo 5. Algum testemunho de alguém que se aproximou de Cristo? Tem um que hoje me impactou muito, que um dia eu tive uma visão
foi muito nítido. Deus me enviou eu em sonho, mas foi tão real que o meu corpo se elevava e me levava em um outro estado por causa de um jovem. E não demorou muito, eu fiz a minha terceira viagem missionária para Bahia. E lá eu conheci o jovem Davi, que já estava um ano dentro da casa do Senhor, mas nunca tinha tido um encontro com Deus. E através da minha vida, Deus me ajudou a despertar ele. Passamos ali por muitas coisas, porque quando eu me aproximei dele, o povoado, por ser um povoado pequeno, e por causa do meu testemunho de vida, foram falar para a mãe dele que eu queria era me relacionar com ele. E ali nós enfrentamos muitas pedradas. Mas Deus mandou eu insistir, mandou eu persistir, mandou eu continuar orando, intercedendo, que ele iria agir. E hoje é meu grande irmão na fé, meu grande mano, um presente que Deus me deu. Um grande homem de Deus. E um grande homem de Deus. O Davi, quando eu conhecia ele, o Davi não orava 5 segundos. Hoje o Davi tem dificuldade de parar de orar. É obrigado. Ei, calma aí, varão, pode devagar aqui. Tá vendo? Coisa linda, né? Às vezes a gente acha que aquilo que está na gente não é importante para a vida de alguém. Aquilo que você muitas vezes não está valorizando é o que Deus quer usar para fazer alguém se levantar na presença dele. Então eu louvo a Deus pela vida do Davi. E ali, glória a Deus, através das orações. A mãe dele me acolheu também. Até hoje, né, evangelista? Até hoje me trata como um filho e também. Então já quero mandar um abraço aqui para a tia Jânio, o Davi, o tio, o pai do Davi, o Zezinho, que são pessoas que não são crentes ainda, mas creio que o Davi está pagando o preço, está pagando oração dentro daquela casa, e os dois virão para Cristo, não somente eles, mas a sua parentela também. Ele está cavando poço naquele lugar. E vai dar água. Todas as vezes que eu sou enviado para aquele lugar, muitos outros jovens, o Elcio, a Thalia, a Tati, o Rodrigo, pessoas que hoje eu carrego no meu coração. Amém. A missionária Adriana Reis, que se encontra ali naquele povoado chamado Sítio das Flores, no interior da Bahia. É um povo que muito eu aprendi a amar, cada um ali. Aqueles que eu não lembro o nome neste momento, quero falar que amo muito vocês, amo muito estar no meio de vocês, e que Deus abençoe grandemente a cada um. O Lucas, então que Deus venha abençoar e vocês se levantar e ser aquilo que Deus já tem propósito para a vida de vocês. Evangelista, como o humor te ajudou a superar um momento difícil de espiritualidade? O bom humor hoje está tão presente na minha vida, minha bispa, que hoje por mais que eu tente ficar triste quando eu vejo, às vezes, eu e a Milena, que é uma grande irmã que Deus me deu também na fé, e sempre que a gente está cabisbaixo ali, quando eu abro o meu celular, já tem 300 rios da Milena. Nós ali rindo, nós ali reclamando do nosso próprio cenário, mas ao mesmo tempo rindo do nosso próprio cenário. Então, como é gostoso isso. A gente não consegue nem ficar triste muito tempo na presença ali, porque ao mesmo tempo tem uma força maior, que é justamente a presença do Espírito Santo de Deus, nos fazendo enxergar que tem algo muito maior através daquela situação que a gente está passando, entendeu? Então, o bom humor hoje é a chave para tudo, é a chave que nós... Por isso que a palavra do Senhor fala: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus só suportou o que suportou porque ele tinha no coração sempre alegre, reto ao propósito, mediante aquilo que Deus tinha para a vida dele. É por isso que a gente é tão importante a gente olhar para o cenário que nós estamos vivendo sempre com uma visão, uma perspectiva de esperança, uma perspectiva alegre, rindo das nossas próprias situações que a gente está passando ali, que é aí que a gente deixa, aí é que a gente confunde o inimigo, aí é que a gente deixa o inimigo doido. Como é que ele está passando por tudo isso e está rindo? Crente é bicho louco. Quantos cenários a gente não já sentou, que a gente tinha mais motivo para chorar do que para se alegrar, e ali a gente consegue mais rir do que chorar no cenário. Verdade. Então isso é coisa para Deus, isso é bom humor com Cristo. É porque, na verdade, o próprio Espírito Santo, ele chega perto, né? No momento que a gente está triste, no momento que a gente pensa que não vai dar certo, que a gente não vai vencer, aí ele vem com consolo, né?
onde as pessoas podem te encontrar o projeto BHCC? Sigam-nos aí no nosso canal no YouTube, Douglas Sena Prego. Brevemente temos muitas novidades lá, inclusive tudo que está sendo aqui mencionado, aqui gravado, iremos subir para lá. Sigam ali o nosso canal também no Instagram, TikTok, Kawaii, Dom Prego. Tem também a página do BHCC Oficial. Então, você também que pode ajudar esta obra, como já foi mencionado ali, nós não temos patrocinadores fixos. Você vê Dom Prego andando assim, eu tenho um Deus que me veste, que me calça, que não deixa faltar nada à medida que a gente vai se disponibilizando para Ele. Essa é a maneira que Deus me deu para confundir o inimigo. Tem muito crente aí andando de qualquer jeito, andando cabisbaixo, achando que isso é humildade. Só que a gente conhece pessoas que têm tudo, andam bem e trajado e tem um coração tão maravilhoso, e tem gente que anda mendigando e não tem a humildade que aquelas pessoas. Então, a humildade verdadeira não está na maneira qual você se veste ou se apresenta. A humildade verdadeira está naquilo que você demonstra através do seu coração. Seu caráter. Seu caráter. Então, eu sou a prova viva que Deus transforma em caráter, que eu era uma pessoa podre. Só Deus mesmo poderia fazer algo na minha vida. Então, de tudo que não presta hoje no mundo, eu já me permiti me envolver um pouco. Mas graças à palavra de Deus, graças ao Senhor, ao propósito que Ele tinha na minha vida, hoje eu vivo para fazer o querer e a vontade dEle. Então, se você também precisa e quer, se achega-se a Cristo, você também que pode ajudar na obra missionária. Há 3 formas, eu falo que não há 3, há 4 formas de você fazer a obra. Há aqueles que intercedem, há aqueles que semeiam, que dão, que abençoam, há aqueles que estão indo, há aqueles que vão, mas tem aqueles que são os 4. Eu, pela honra e glória do Senhor, eu consegui ser os 4. Eu não só tenho ido, como tenho intercedido, como tenho abençoado aqueles também que têm ido. E aonde eu vou, Deus sempre me dá uma estratégia justamente para mim não passar necessidade juntamente com esses irmãos. E é pela fé também, E né? é tudo pela fé. A maioria dos lugares, às vezes, quando Deus manda eu ir para a Bahia, quem sabe? Eu chego dentro do ônibus, eu ainda não tenho a passagem toda. E ali Deus, não se preocupe, somente e confie que se eu te dei a ordem para chegar do outro lado, tu vai chegar. E ali, é por isso que é tão importante quando nós nos disponibilizamos a obedecer a Deus. Então, quando você vê algum vídeo meu aí postando, pedindo ajuda, é porque realmente nós estamos ali para ajudar quem precisa. Nada que eu estou fazendo é para o meu benefício próprio, é para eu querer me exaltar, não. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida. Então eu sei aquilo que Deus depositou em mim. Por muito tempo eu andei esperando aprovações de A e de B, e isso só limitava aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Só que quando eu comecei a olhar para Cristo e entender que Ele já me aprovou, que Ele já tinha derramado autoridade e me cercou com as pessoas certas, que é muito importante isso, a gente também está cercado das pessoas certas. Hoje ali eu faço parte do Ministério Jeová Rafa, o Deus e que cura, e a minha apóstola nunca me proibiu, nunca me limitou, e melhor ainda, sempre me apoiou da forma qual ela pôde para me poder também fazer a obra, tanto fora, tanto dentro. Então eu louvo a Deus por cada pessoa que Deus tem levantado para me ajudar no meio desta seara, por cada semente. Então, você que pode, você empresário, que pode estar nos ajudando neste ID, não se limite não, porque como diz a própria palavra do Senhor, se a gente faz olhando para Deus, a recompensa vem, as nossas colheitas vêm. Sim, porque o altar não rouba, né? O altar sempre devolve. Ele devolve 100% a mais. E, né, como o evangelista acabou de falar, né? A gente congrega na Jeová Rafa, né? O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta. Estamos ali com trabalho, cuidando de almas. Não tem sido fácil, tem momentos difíceis, momento de alegria, momento de choro, momento de tristeza. Mas, momentos algum, Deus não deixou nós só. Tudo isso é pela alma da pessoa, para ter um encontro com Deus. E
E é isso, e é isso. E o que eu quero falar é que realmente o evangelista Douglas, ele faz a obra missionária, que eu fui levar ele num ponto de ônibus para ele pegar, para ele viajar, ele tinha R$ 20. Aí eu coloquei 18 de gasolina para me levar ele. Foi. E ele foi embora com R$ 2 para lanchar. Então, tudo isso é pela fé, pelo amor, pela obediência. Se ele fosse olhar no cenário que ele estava ali no momento, ele não ia. Mas ele foi porque ele acredita nesse Deus poderoso que tem conduzido a ele a esta obra missionária. Eu admiro muito, porque nem é todo mundo que tem essa fé. Que Deus te abençoe, evangelista, em nome do Senhor Jesus. Amém. E nós sabemos que nós servimos um Deus que é grande e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Então, toda dificuldade que você tem, tudo aquilo que você precisa, eu sirvo a um Deus e eu conheço um Deus que ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Né? Hoje eu moro dentro de uma comunidade ali, é muita gente carente, muita gente também precisando. Então, e é com a ajuda dos santos que a gente conta também para fazer este ID, para realizar esta obra. Então, você também que está precisando de ser alcançado por Cristo, você que precisa de uma visita também na sua casa, entre em contato conosco ali no Ministério também Jeová Rafá. Fazemos parte ali da cidade de Carapicuíba, ali no Parque Jandaia, número 100. Será uma honra lhe receber ali de braços abertos. Eu tenho certeza que aquilo que Deus já tem ali impactado muitas vidas através daquele lugar também pode impactar a sua. E você que não pode ir lá, mas tem alguém perto ou uma comunidade perto, procure, peça direção de Deus e lá eu tenho certeza que vidas a qual irão, né, estão ali preparadas da parte do céu também para abraçar a sua vida. Então não perca tempo com as coisas deste mundo, não. Eu já saí do mundo da prostituição, do homossexualismo, do mundo ali das drogas e vi que este mundo não tem nada para nos oferecer, pastor Regina. Não tem. Então, você que por acaso também se encontra desviado da presença, volte para a presença. A parábola do Senhor vai falar sobre um filho da parábola chamado filho pródigo, né? Que ali pediu a herança para o pai, e nós sabemos que naquela época fazer isso para um pai era como se você já reconhecesse que o pai estava morto. E ali ele pediu a herança, e ali foi para o mundo, gastou tudo que tinha, fazendo aquilo que não era lícito, e depois que perdeu tudo, acabou comendo lavagem de bolotas de porcos. E ali ele se lembrou que até os empregados da casa do pai dele viviam melhor. Ele se lembrou que até aqueles que estavam ali servindo da casa do pai dele, ele falou, então deixa eu voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser empregado. Mas chegou lá, ele teve uma surpresa. O pai estava esperando ele de braços abertos. O pai estava esperando ele com um anel de honra, com sandálias, com vestes novas, porque o pai sempre está esperando aquele que está achando que é a vida a qual ele está vivendo é a vida que o pai tem preparado para a vida dele. Então você que se encontra afastado, você que se encontra longe da presença, volte porque o pai te espera. Volte porque o pai te espera de braços abertos. E assim como ele tem me alcançado a cada dia, ele também tem um plano, tem um projeto e uma nova história para a sua vida. Amém? Quer acrescentar mais algo, minha apóstola? Se você querer conhecer o Ministério Jeová Rafá, né, entra no Instagram, né? É só colocar lá Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, que vai estar lá, vai ter os trabalhos do ministério, vai ter o trabalho dos cultos. Lá o culto é domingo, terça e quinta. Amém. Estamos lá na batalha, na guerra, e Deus está a todos os momentos conosco ali. E é isso. E eu já quero desde já agradecer neste momento cada vida que tem nos ajudado neste projeto, que tem acreditado neste projeto. Tem a minha amiga Svetlana Ferreira, lá do Maranhão, que tem sido um grande suporte, um grande apoio. Tem a minha amiga, né, lá da minha cidade também, de São Luís Gonzaga do
Maranhão, missionária Andréia. Que Deus abençoe grandemente sua vida, porque é muito bom essa caminhada que a gente, Deus levanta os amigos de verdade. Coisa boa é quando a gente tem os amigos de Deus ao nosso lado. Acredite. Que acredita na gente. É. E não só acredita intercedendo, não. Acredita ali com a semente, né? E eu louvo a Deus neste momento pelo Autopeça Souzas, que tem sido um grande patrocinador deste ID, deste projeto, desta obra. Quero agradecer neste momento você que é ali de Ferraz de Vasconcelos, né? Procure o nosso amigo Autopeça Souza, que é um grande patrocinador desse projeto, e a nossa amiga ali logo na Estrada da Granja ali, que tem a sua empresa de flores. Você ali que está ali na Redondeza, ali logo ali no centro da aldeia de Carapicuíba. Cesta, né? Cesta de flores. Então estaremos ali brevemente fazendo um vídeo ali apresentando melhor o seu espaço. Gente, quer dar um presente, uma cesta para alguém? Procure os nossos amigos ali, não tem erro. Chegou ali no centro ali da aldeia de Carapicuíba, onde fica o parque, eles estão ali bem centralizados. Bem de frente ao lago. Então, vão lá. Quero agradecer também a minha amiga Beth, com o seu brechique ali, a missionária de Deus ali, que faz parte também do nosso ministério, que está ali com o seu brechique chamado Espelho Meu. Espelho Meu. Espelho Meu. Então, gente, a boutique dela parece uma coisa fina. É verdade. Nem parece brechique. Eu chamo de brechique porque eu entro pobre e sal chique. Então, lá parece mesmo uma loja de grife. Então, que Deus abençoe grandemente a vida ali da nossa amiga Beth, logo ali no Parque Santa Teresa. Vão lá, procure lá, qualquer coisa, entre no nosso history, entre nas nossas redes sociais aí, nos procure aí, e nós daremos todas as informações. Porque coisa boa, a gente entende que quando Deus levanta um empresário, principalmente dentro do querer e da vontade dele, é justamente para isso, para abençoar aqueles que estão fazendo a obra. Sim. E tem muita gente perdendo com Deus, pastora Regina, porque estão retendo a mão. Estão fechando a mão. Quer ver Deus prosperar os seus caminhos? Quer ver Deus abençoar? Começa a andar com quem tem crédito com Deus e comece a honrar quem tem crédito com Deus. E você vai ver as janelas dos céus se abrir para abençoar aqueles que precisam. Infelizmente, tem gente que nunca vai experimentar viver algo grande da parte de Deus, porque tem vivido um evangelho egoísta, tem vivido um evangelho totalmente de me dá. Então, lá em Provérbios vai falar que a sanguessuga, ela tem duas irmãs, dá e dá. Ela só pensa em si, ela só quer para si. Só que a gente entende que Davi, quando ele começou a viver o chamado, quando começou a viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, quando Deus preparou uma mesa e honrou ele na presença dos seus inimigos, que eram os da sua própria casa, quando Davi foi enfrentar os gigantes, uma das promessas a qual quem vencesse o gigante tinha era justamente a sua família não iria mais pagar impostos. Davi honrou primeiro aqueles que se levantaram contra a vida dele, aqueles que não davam credibilidade para ele, aqueles que não davam nada por ele. Então, ele poderia muito bem falar ao rei: a minha família nunca fez nada por mim, porque eles me trataram igual lixo, igual nada, não. Mas ele se permitiu, ele honrou os familiares, honrou o pai e mãe, e honrou juntamente aqueles que lutaram lado a lado juntamente com ele. Verdade. E ali, à medida que ele ia se permitindo viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, Deus ia dando estratégia de guerra para ele, para cada batalha, para cada ciclo, para cada nova página a qual os céus tinham preparado para a vida Verdade. dele. E ali Deus ia acrescentando as pessoas certas para lutar ao lado dele. Assim te diz o Senhor nessa tarde: eu estou preparando as pessoas certas para lutar do teu lado. Às vezes, tem 8 anos que eu estou nessa caminhada, Deus já trouxe muita gente para a minha vida, mas já tirou também muita gente que não acrescentava. Às vezes, algumas que vêm para a tua vida só vão ser pontes. E é muito bom a gente saber identificar isso, quem é ponte, quem é para vir para sua casa, quem é para sentar na mesa, quem é que vai verdadeiramente ficar. Então, para cada fase, para cada etapa, Deus vai te conectar às pessoas certas e também vai tirar pessoas que não acrescentam em nada na sua vida. E Davi estava olhando para Cristo, olhando para o propósito, e no final
Aqueles que não davam nada, aqueles que não reconheciam que Deus era na vida dele, foram os próprios que chamaram ele, que estavam observando cada guerra, cada batalha, cada vitória que ele estava tendo com Cristo, e tiveram que chamar e reconhecer. Eu vejo que o Senhor é rei sobre nós, e vejo que Deus é Deus convosco, porque era o Senhor que vencia as batalhas militares em nome do rei Saul. Então venha agora ser rei sobre nós também. O reconhecimento que você tanto espera, o reconhecimento que você tanto almeja, irá chegar para a sua vida enquanto você menos esperar. Davi não esperava que aquele povo iria reconhecer ele, mas ele não queria nem saber quem estava aprovando ele ou não. Ele estava ali para olhar para Cristo. Assim te diz o Senhor nessa tarde: olhe para mim, continue focando em mim, que tudo que você precisa está em mim. Não espere reconhecimento de A e de B, mas espere somente que eu irei te conectar às pessoas certas, irei colocar os soldados certos para lutar cada batalha do seu lado, e no momento certo, o reconhecimento ao qual você tanto espera, eu mesmo me responsabilizarei em colocar na sua vida. Então olhe para Cristo, olhe para a cruz, siga no propósito, siga na direção de que Deus te deu, porque eu jamais imaginei que eu pudesse estar aqui sentado neste momento juntamente com a minha bispa gravando esse podcast. Eu fiz outros planos em fazer do meu jeito, mas Deus tinha um cenário melhor, Aleluia. Tinha uma coisa melhor, tinha uma proposta melhor. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor vai nos falar lá em Provérbios: é do coração do homem fazer planos, mas é Ele quem guia os nossos passos. Verdade. Então que nós possamos a cada dia crer que Deus está fazendo coisas sobrenaturais. Primeiramente a obra começa em nós, para depois Ele fazer através de nós. E é muito lindo o que Ele quer fazer em mim, mas mais lindo ainda é o que Ele quer fazer através das nossas vidas. Então eu creio que esse projeto é um projeto que veio justamente de Deus, para poder levantar muitas vidas, para poder ajudar vidas. Então, que nós possamos a cada dia nos unir como igreja. Então, eu conto com a sua ajuda, conto com a sua semente, e que Deus possa nos ajudar a cada dia mais e mais a fazer aquilo que lhe agrada, e que nós possamos a cada dia estarmos sendo direcionados por Ele, estarmos sendo obedientes ao nosso amigo Espírito Santo de Deus. Pastora Regina. Sim, porque verdade. O problema de muita gente que está crescendo agora é que eles leem a Bíblia para se tornar um bom pregador, para se mostrar para o homem. Só que uma vez o Espírito Santo, antes eu achava muito lindo, né, as pessoas que pregavam bem, que tinham uma boa eloquência ali, eu acho lindo, né? Mas o foco não está nisso. O foco está em a gente ler a Bíblia para que a nossa vida seja uma pregação. Que quando Eliseu foi chamado por aquela mulher, a mulher já estava observando ele passando na porta da casa dela. E ali, quando ela trouxe para ele para dentro de casa, que preparou mesa, ela observou melhor ainda, porque viu que a conduta dele era além das expectativas a qual ela esperava. Ela mesma falou: vejo que ele é um santo homem de Deus. Não basta ser homem de Deus, tem que ser santo, tem que ser separado, tem que ser exclusivo para o uso dele. E é por isso que quando a gente começa a limpar as nossas vestes, quando a gente começa a se separar verdadeiramente para Deus e colocar em prática as verdades ouvidas, aqueles que estão vivendo de qualquer jeito começam a criticar, começam a falar: não precisa disso, não é isso tudo, ele só quer ser o santarrão, só quer arrotar a santidade. Não, a palavra fala que nós temos que ser uns santos, e sim, como Ele é santo. E sem santidade ninguém verás a glória de Deus. Sem santidade ninguém herdará o reino dos céus. Quando nós confessamos a Cristo, é justamente Ele que nos aceita como seu fiel e único Salvador. Não é nós que aceitamos Ele. Mas quando nós nos santificamos, quando nós nos separamos, é justamente para que nós venhamos nos tornar imagem e semelhança dele. E tem muita gente que já está há muito tempo dentro da igreja que precisa colocar em prática as verdades ouvidas, porque sabia que até o tempo de transformação ele tem um processo. Tem crente que já está há muito tempo na igreja. Tem gente que eu conheci na igreja, eu estudava junto e nunca pregaram Cristo para mim.
Eu nunca vi Cristo na vida deles. Até andava com aquelas roupas, né? Ali aquela saia longa, mas quando se tratava de refletir Cristo, eu nunca vi Cristo na vida delas. Então, eu vim conhecer Cristo agora, já depois já de 26 anos. Que até aqueles que vinham falar de Cristo para mim, se a gente não souber a abordagem certa de como se achegar a Cristo, de como falar de Cristo, porque cada pessoa tem um temperamento, então a cada pessoa é uma abordagem que Deus dá para você se achegar a ela. Então todas as vezes que você tiver a oportunidade de evangelizar alguém, de falar de Cristo para alguém, esteja sempre à disponibilidade do nosso amigo o Espírito Santo de Deus, que ele lhe encherá, ele colocará as palavras certas na sua boca para você se achegar até a ele. Por isso que é muito importante. Tem gente que só vem para Cristo debaixo de pancada. Mas tem outros que Deus vai lhe dar a estratégia certa, a maneira certa para você se achegar a ela. Verdade. Quer acrescentar mais algo, minha bispa? Então, igreja, que nós possamos a cada dia, louva a Deus por esta rica oportunidade, pela vida de cada um aqui presente. Creio que esse podcast irá alcançar muitas vidas, Verdade. Irá levantar vidas que precisam ser alcançadas por Cristo, e que nessa tarde o bom humor com Cristo possa invadir a sua casa, a sua alegria, com alegria, tirando tudo aquilo que não pertence a Deus, e que você possa se permitir ser renovado por essa presença, por esse bom humor. Glória que tudo a Deus. muda, tudo Aleluia. transforma, tudo liberta. E sabendo que Cristo está trabalhando de maneira sobrenatural e quer fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Verdade. A palavra do Senhor fala que eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Sim. E juntos lhe permitirei, prepararei. Ele mesmo quer preparar a mesa. Imagina você ter uma mesa preparada por Cristo. É muita honra. É muita honra. Então, quando eu falo de Cristo, quando eu falo de tudo que eu já vivi para chegar até aqui, não foi fácil. Não é fácil para ninguém ter que renunciar o seu eu todos os dias, todo momento. Porque a vida de renúncia, ela é diária. Constante. É constante. Por mais que o Espírito Santo te ajude ali, te dando domínio próprio, aquilo que você não tinha domínio próprio ontem, a cada dia ele vai acrescentando mais um pouco para que você possa vencer as guerras que você tem travado entre você mesmo. Mas ali a palavra do Senhor fala que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, eu vivo aquela palavra, que não há nada impossível para Deus. E realmente, porque aquilo que era impossível para mim, aquilo que é impossível para você, se você crê, ainda hoje ele pode entrar, pode mudar cenário. Então, peça para ele entrar na sua casa e fazer morada. Verdade. Mas quando ele começar a entrar na sua casa, não indague, não questione, não reclame. Porque quando Jesus entra na casa da gente, Bispa Regina, a primeira coisa que ele faz é bagunçar tudo, tirar tudo do seu devido lugar. Para começar, Xaramandaracá, Suiderraiaçou, a colocar tudo no seu devido lugar. Então, hoje nós estamos começando aqui mais um primeiro encontrão entre amigos. Mas brevemente teremos novos episódios, e cada episódio será um convidado que nós estaremos aqui entrevistando. Hoje eu estou sendo entrevistado pela minha bispa, mas os próximos serei eu que estarei entrevistando alguém. Então que Deus possa abençoar grandemente, não somente a vida da minha bispa, Deus abençoe grandemente. Quando eu fiz o convite para a senhora estar aqui, a senhora mais uma vez sempre esteve ali do meu lado, abraçando, ajudando. Então eu só tenho a agradecer, né, por este momento, por esta recompensa, e crendo que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, na vida do Ministério Jeová Rafá, em cada vida ali presente ali que tem ali pagado o preço juntamente com a nossa apóstola. Verdade. Crendo que aquilo que os céus têm preparado para as nossas vidas é infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu creio. Amém? Amém. Então aqui quero agradecer a cada um. Permita Jesus entrar juntamente com muito bom humor com Cristo. Amém? Amém. E aqui eu agradeço. Tchau, tchau. Fique com Deus e forte abraço.